todo o tempo que eu vivi. Na escuta do que esta canção me diz, Ana. Estamos ouvindo Ana. Só cheguei à conclusão que não vou achar sozinho. De Roberto e Erasmo Carlos, está em Mi bemol maior. Ana, Ana. Do LP de 1970, e vamos continuar com a história. Toda essa vida errada. A história sobre a estreia do cantor Roberto Carlos começou na choperia, no Grande Canecão, lá no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Agora, esta canção aí, antes que eu me esqueça, eu posso falar também aqui algo sobre esta canção. O nome, Ana, é quase que uma exceção nas canções do Roberto Carlos. Aliás, nas músicas que o Roberto Carlos gravou. Ele citar uma mulher pelo nome, ele sempre chamava, né? E chama até hoje, você. Então aqui foi o nome direcionado ao nome da sua enteada, Ana Paula. Que saudade de você. Bom, eu estava dizendo aqui sobre os ensaios, né? Então o Chiquinho preparou 4 músicas, eram 17 músicas no roteiro, e levou lá pro Canecão para a primeira noite de ensaio. Mas subiu para mim maior aqui a música, então. E o maestro disse, eu queria ver como é que o Roberto iria se comportar, como é que a orquestra iria funcionar, já que o Roberto Carlos nunca havia cantado com orquestra, nunca. Como é que a garçonete iria olhar, enfim, queria sentir a vibração do local. Que saudade de você. E o seu processo de trabalho com outros cantores era exatamente assim. A cada dia ele passava um bloco de canções até montar o repertório completo do show. Ele foi então para o palco com os músicos, enquanto Roberto Carlos ficou na plateia, numa mesa próxima. E ficou ali, numa mesa próxima, né, ouvindo a orquestra começar e tal, né? Ele ficou lá com o Boscoli e o Miele. Por exigência do cantor, ninguém que não fosse da produção do show poderia permanecer no local. Já começava aí os grilos do Roberto Carlos, né? Nem mesmo os funcionários do Canecão, o pessoal que trabalhava lá na limpeza ou coisa assim, né? Explicou para um jornalista, não é superstição não, bicho, sabe? Eu sou muito tímido. E fica encabulado de errar nos ensaios quando tem alguém de fora assistindo. Olha aí a conversa dele. A expectativa era de que, após o maestro passar as 4 primeiras músicas, o cantor subisse ao palco para interpretá-las, acompanhado pela orquestra. Entretanto, o Chiquinho de Moraes tocou as músicas outras vezes, né? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E nada de Roberto Carlos subir. Aliás, sair do seu lugar, nada. E quando acordo, minha vida é tão... Permaneceu o tempo todo apenas ouvindo a orquestra tocar. Como ainda não tinha intimidade com Roberto, no intervalo para o lanche, os músicos paravam para comer alguma coisa, né? O maestro chamou Ronaldo Boscoli, um canto do palco, e perguntou: o que é que está acontecendo? O cara não canta nunca? Qual é a dele? Fica frio, Chiquinho. Por enquanto ele não quer cantar, respondeu Boscoli. Como não quer cantar? Ele não está gostando dos arranjos, retrucou o maestro. Calma, Chiquinho, não é nada disso, pode ficar tranquilo.
que saudade. Os músicos retornaram para o ensaio, passaram e repassaram as músicas e Roberto Carlos continuou até o fim sem sair do lugar. Foi isso aí. Para o dia seguinte, Chiquinho de Moraes preparou o arranjo de mais 3 músicas, agora totalizando 7. Certo? Então, e o mesmo processo se repetiu. Se repetiu da seguinte forma, né? Como é que foi da vez anterior? Roberto permaneceu sentado apenas ouvindo a orquestra tocar. O cantor tinha um microfone sobre a mesa e poderia se manifestar de lá se quisesse, mas nada falava, não dizia se estava bom, nem se estava ruim. Veio o intervalo, os músicos fizeram um lanche, retornaram ao palco e nada de Roberto Carlos dar graça de sua voz. Eu comecei a achar que ele estava inseguro, com medo de cantar, então chamei Ronaldo e falei que aquilo não ia dar certo. Chiquinho de Moraes era cheio. Que eu vivo até agora. Que era melhor eles procurarem outro maestro, olha só a ideia do cara. Lembra Chiquinho, né? Bosco-lhe, porém, mais uma vez o tranquilizava. Pode continuar, Chico, não tem problema nenhum. O homem vai cantar. Mas assim se passaram 3, 4, 5, 6 noites de ensaio com Roberto Carlos adiando seu encontro com o palco do Canecão. Do nosso tempo, nosso amor, nossa alegria. Que coisa, hein? Já imaginou? Aquela era uma situação inusitada, porque geralmente os cantores ficam ansiosos para testar a voz no palco. O próprio Chiquinho de Moraes diz que seu grande problema sempre foi o de segurar os cantores nos ensaios, certo? Era muito comum o maestro dizer para eles: calma, deixa eu primeiro passar a orquestra porque preciso ouvir os músicos. Por favor, depois você canta. No caso do Roberto aconteceu exatamente o contrário. O artista não tinha nenhuma pressa. Aquilo foi para mim um fato surpreendente e que nunca tinha acontecido, registrou o maestro. Na 7ª noite do ensaio, o repertório estava devidamente arranjado e testado por todos os músicos no palco. Cada virada das 2 baterias, cada solo de guitarra, cada emissão de sopro, cada toque de piano. De tanto ensaiar, me lembro que nesse dia eu passei a orquestra e já sem muito entusiasmo. Admite, Chiquinho, mas então veio o intervalo e os músicos pararam para o lanche. Na volta, Roberto Carlos finalmente resolveu subir ao palco para cantar. Na hora eu pensei, vou me preparar, porque isso vai ser uma guerra de foice. Àquela altura eu não dava mais um tostão por ele. Então vejam vocês como é que foi essa história aqui interessante. Porque o número 7 dele passou 6 noites. Como é que pode, né? Alguém pode interpretar isso aí como sendo uma coisa, algo sobrenatural que o Roberto Carlos imaginava. Então eu não sei de nada. Eu estou só apenas dizendo que foi na 7ª noite que ele foi cantar, né? Que não vou achar sozinho. Roberto Carlos se encaminhou para o microfone, passou as mãos no cabelo, ajeitou o medalhão no peito e pela primeira vez soltou a voz no canecão, cantando Eu Sou Terrível, né? A música de abertura do espetáculo, e seguiu com a orquestra de uma levada só, cantando todo o repertório do show, dessa primeira à última música, sem intervalos, sem nenhum erro. O experiente maestro Chiquinho de Moraes ficou estupefato. O homem me surpreendeu porque cantou bem pra... Isso até um palavrão aqui, né? Em cada música, Roberto entrava no tempo certo, respirava no momento certo, enfim, ele cantou com muita propriedade. Eu levei um choque porque era como se tivéssemos ensaiado juntos durante um mês. Na plateia, como únicas testemunhas daquela estreia,
apenas a dupla de produtores Miele e Boscoli. Roberto nos brindou com um show pronto, maravilhoso, o repertório afinadíssimo, os textos bem passados, estava tudo perfeito. Lembrou Miele. Vai ser de arrasar quarteirão, o show do Roberto Carlos do Canecão, anunciou Big Boy em sua coluna em O Globo. Na noite de quinta-feira, 3 de setembro, olha só, Roberto era para ter estreado esse show em agosto, mas ele não quis fazer. O produtor lá teve que mudar o Prioli para 3 de setembro. A casa estava totalmente lotada. Um colunista relatou que nunca o Canecão viu tanta gente conhecida como na estreia de Roberto Carlos. Zósimo Barroso do Amaral, do Jornal do Brasil, também afirmaria que, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista da badalação, aquela noite de quinta-feira foi com certeza a mais brilhante já vivida pelo Canecão. Que saudade de você. Quem estava lá nesse dia? Quem estava? Personalidades como Fernanda Montenegro, Otto Lara Rezende, Elis Regina, Fernando Sabino, Leila Diniz, Flávio Cavalcante, aquele da televisão que levantava o dedo e dizia: nossos comerciais, por favor. Todo o tempo que eu vivi. Danusa Leão, José Colagrossi, Aloysio Muniz, Freire e o clã Monteiro de Carvalho. Inteiro, né? Não vou achar sozinho. Todos curiosos para ver de perto aquele fenômeno da música brasileira. Ana, Ana, que saudade de você. Sim, porque a maioria daquele público nunca tinha visto um show do Roberto Carlos e muitos sequer possuíam discos dele, portanto estavam ali para descobrir o que havia de tão especial naquele rapaz para cativar tantos brasileiros. A produção achou que seria uma boa ideia escalar Ibrahim Suede, o mais conhecido e polêmico colunista social do Brasil, para anunciar o início do espetáculo. Ele subiu ao palco, mas, segundo a imprensa, foi vaiado estrepitosamente, sobretudo ao declarar que Roberto Carlos, o Pelé da nossa canção, estava começando ali uma temporada permanente de 3 meses. Eu só te vejo nos meus sonhos. Àquela altura ninguém queria ouvir a outra voz no palco que não a do próprio cantor, né? Ana, 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 Ana. Perto da meia-noite, as luzes do Canecão finalmente se apagaram e outras se acenderam. O show, Roberto Carlos a 200 km por hora, ia começar meia-noite, né? Na escuta do que esta canção me diz, aqui você ouve informações sobre música e curiosidades outras que eu vou lendo aqui para você e um pouquinho das minhas opiniões também. No próximo bloco nós vamos falar ainda de coisas curiosas deste LP, deste ano de 1970 ainda. Há muito para ser dito sobre um programa de televisão cujo nome era Quem Tem Medo da Verdade. Esse programa tinha também a mão daquele cara lá, aquele sujeitão, rapaz, que humilhava o pessoal lá, o Carlos Manga, né? Ele criou um tipo de programa lá que expunha, pagava bem os artistas, eram convidados, mas também expunham ao ridículo que tinha deles até que chorava. Daqui a pouco você sabe mais dessa história. O bloco tá chegando ao fim. No meu caminho, só cheguei à conclusão que não vou achar sozinho. Ana, Ana, Ana.